Destaques do Beto. Em 5 segundos. Alerta geral. Começa agora. Ei. Em 5 segundos. Alerta geral. Ei. Em 5 segundos. Alerta geral. Começa agora. Caminhos da aposentadoria. Luzenor de Oliveira. Estamos por aqui para falar sobre os assuntos da área da Previdência Social. Quer saber quais os caminhos da sua aposentadoria? Ligue no Alerta Geral, fique em nossa companhia, no rádio e na internet, sua melhor sintonia, todo sábado às 7 horas, no início do seu dia. Olá, baiano, professor, advogado Paulo Bacelar, bom dia! Paulo Bacelar, o advogado popular. Bom dia, Luzenor. Bom dia a todos os ouvintes do programa Alerta Geral. Você está me parabenizando nessas palavras indiretamente, Luzenor, pelo dia do professor, que foi dia 15, homenageando aqui a todos os professores do Ceará, a todos os professores do Brasil, inclusive a minha mãe, professora também, que me inspirou nessa profissão tão gratificante. A semana foi marcada pela comemoração do Dia do Professor, do Dia da Professora. Gente que exerce um papel extraordinário na vida de todos nós. Professor Paulo Bacelar, aqui no nosso bate-papo, sempre também com informações didáticas para você, ouvinte internauta, exercendo no rádio e na internet esse papel de professor e também de advogado, porque esclarece com segurança quais os seus caminhos para garantir benefícios na Previdência Social. A primeira pergunta é da Cecília em Maranguape. Meu marido trabalha com produtos químicos e passa mal com frequência. Como ele faz para dar entrada no pedido de aposentadoria, professor Paulo Bacelar? Olha, Luciano, depende aí se ele pretende fazer o pedido de aposentadoria ou auxílio-doença, né? Já que ele está se passando mal, pode ser que ele esteja com incapacidade para o trabalho. Então precisa saber se ele gostaria de dar entrada no auxílio-doença, teria que ter um atestado médico, com essa informação da incapacidade para o trabalho e da entrada pelo meio do INSS. A aposentadoria já é um pouco mais, tem mais critérios, então precisa ter 25 anos com exposição a esses agentes nocivos à saúde e ter 60 anos de idade. Então, primeiro o auxílio-doença, se comprovado o problema de saúde que o impede a exercer a atividade. E no segundo momento, a aposentadoria por invalidez. Se ele ainda não tem esses requisitos de 25 anos de contribuição com 60 anos de idade, aí seria mesmo um auxílio-doença, mas sempre com atestado médico. A Jucicleide em Maracanaú tem um filho de 2 anos de idade com problemas de saúde. Eu gostaria de saber, professor Paulo Bacelar, se tenho algum direito, algum benefício. Saber qual o problema de saúde também. Precisa saber se se enquadraria na questão do BPC, né, que é um impedimento de longo prazo. O problema de saúde dela. Se tem um impedimento naquela criança, ela vai ter a sua análise feita pelo BPC,
que vai analisar a renda familiar, que tem que ser menor do que 1/4 do salário mínimo. Arisson, em Trairi, meu pai é agricultor, tem 62 anos de idade e pediu aposentadoria e o INSS negou. O que ele pode fazer, professor Paulo Bacelar? É aquela história, Luciano, a gente sempre estava falando, há muitos anos, né, que a gente faz o programa e fala que o agricultor ele precisa ter provas da agricultura, provas do exercício da atividade rural. Então, caso não tenha essas provas, o INSS não considerou aquele tempo rural, então ele pode procurar um advogado de confiança dele, na cidade dele, né, em Trairi, e procurar a via judicial para poder tentar conseguir esse benefício para ele. Linha direta 0859-9273-4353. Jéssica, em Fortaleza. Como faço para conseguir o auxílio maternidade? O salário maternidade é um benefício que é dado a partir do parto da criança. São pagos 4 meses, mas a pessoa tem que estar segurada na data do parto e ter a carência mínima de contribuições. No caso autônomo, tem que ter 10 contribuições mensais. No caso do facultativo, 10 contribuições mensais. O empregado doméstico, basta que tenha carteira assinada que terá direito. Então ela precisa saber qual é a atividade dela, daquela pessoa, e saber se ela tem essas contribuições. O Douglas está em Guaraciaba nos acompanhando pela FM 91.1, Paulo Bacelar, e diz o seguinte: tenho 61 anos de idade e 18 anos de contribuição. Já posso dar entrada no meu pedido de aposentadoria? Ainda não, precisa ter mais 4 anos para atingir os 65 anos de idade. A não ser, professor Paulo Bacelar, que ele seja trabalhador rural. Se for, ele fala sempre 18 anos de contribuição, a gente sempre entende que não é rural, né? Certo. Mas se ele sendo rural, ele teria já direito a aposentadoria, o homem se aposenta com 60 anos. E outra coisa, Luciano, você é bem lembrado, se ele tem uma deficiência, se é uma pessoa com deficiência, ele também já teria direito à aposentadoria com 60 anos de idade. Professor Paulo Bacelar, tem uma pergunta curiosa sobre a área agrícola. Você nos traz essa resposta aí para o nosso ouvinte, Douglas, lá do município de Guaraciaba do Norte. E vem essa pergunta da Sayonara, que ela não diz em que cidade se encontra, mas está no interior do Ceará, com a seguinte dúvida e também com uma pergunta que chega na hora certa. Tenho 33 anos de idade e meu esposo tem 42 anos de idade. Nós pagamos o sindicato e moramos aqui no Choró. Queremos saber quais são os benefícios que a gente, ao pagar o sindicato, tem. Não faço a mínima ideia, Luciano. A questão rural, né, que eu tô brincando aqui. Mas o sindicato, ele atende o trabalhador rural nas suas demandas rurais. Em relação a benefício previdenciário, não tem direito a nenhum benefício, somente pagando o sindicato. Quando a pessoa paga para o sindicato, contribui para o sindicato, ela vai ter uma assistência do sindicato ao pedir um benefício, a orientar para dizer quais são as provas rurais que ela precisa ter, a ter um incentivo na hora de plantar, ou de fazer uma análise daquilo que ela precisa plantar para poder sobreviver. Então, essas informações é que o sindicato pode trazer para aquela pessoa que é sindicalizada, mas benefício previdenciário, ela não tem direito a nenhum benefício apenas por estar pagando o sindicato. Sayonara, quando eu falo assim que você chega na hora certa para fazer essa pergunta e ao mesmo tempo obter a informação segura, porque você tem apenas 33 anos e o seu esposo 42 anos de idade. O professor Paulo Bacelar costuma dizer o seguinte: para garantir a aposentadoria na área rural, é preciso juntar as provas que comprove, que garanta que você exerce aquela atividade. Aí, aos 55 anos de idade, você, na condição de mulher, e o seu esposo, aos 60 anos de idade, tendo esses 15 anos de vínculo com a propriedade rural, com a atividade agrícola, vai sim garantir essa aposentadoria no futuro. E ao longo do tempo de vínculo, professor Paulo Bacelar, vai ter algum direito, por exemplo, auxílio maternidade, auxílio acidente, auxílio doença? Tudo isso é benefício previdenciário que precisa de comprovação da atividade rural. Pagar o sindicato apenas para ter direito a benefício previdenciário, ela não terá, somente por estar pagando o sindicato.
E para completar o que o professor Paulo Bacelar diz, acrescentar o seguinte: o pagamento dessa contribuição sindical é importante para você manter a entidade que o representa, que a representa numa mobilização, numa Exato. luta de interesse da atividade rural do campo. A Fátima está em Cascavel e nos traz o seguinte relato: minha mãe recebe uma pensão por morte do meu pai e este ano completa a idade para se aposentar. Se ela der entrada no pedido de aposentadoria, ela vai perder a pensão que recebe pela morte do meu pai? Perde a pensão por morte. Se ela estiver recebendo a pensão paga pelo INSS, ela pode casar novamente que não perde a pensão. Ou Linha direta. Casar novamente ou se aposentar que não perde a pensão. Linha direta 085-99273-4353. Gorete Luzia, na cidade do Crato. Tenho uma pensão por morte de meio salário mínimo. Já tenho 53 anos de idade e 12 anos de carteira. Quero pagar para completar os 15 anos. Posso pagar como baixa renda? Não, ela pode pagar com a cota de 11% do salário mínimo no plano simplificado de previdência social. O fato dela ter a pensão por morte, mesmo sendo de meio salário mínimo, é considerado renda. Então, para a pessoa contribuir pelo baixa renda, que é de 5% do salário mínimo, ela não pode ter renda nenhuma, tem que ser renda zero. Então, ela tem que pagar a cota pelo menos de 11% do salário mínimo, no código 1473. Professor Paulo Bacelar, muita gente que acompanha o jornal Alerta Geral bate a porta do INSS, recebe uma resposta, fica na dúvida e por segurança recorre ao jornal Alerta Geral. É o caso, por exemplo, da Joana em Trairi. Ela diz: contribuí por 10 anos e 6 meses. Pago o INCRA há 7 anos. Dei entrada quando fiz 60 anos de idade e o pedido veio negado. O INSS falou que tenho direito ao benefício da aposentadoria somente aos 62 anos de idade. Quero saber, professor Paulo Bacelar, se essa informação é verídica, essa informação que eu recebi do INSS. Pensando aqui nas informações dela, eu estou entendendo que ela contribuiu para o INSS no regime geral de previdência e também teve um período rural, né, pelo INCRA, né, com a atividade rural, tendo as provas do INCRA. Então isso é chamada de aposentadoria híbrida. Então, para a aposentadoria híbrida, ela se aposenta na idade da mulher no serviço urbano, que é 62 anos de idade. Então, se foi a aposentadoria híbrida, ela utilizando um período rural com um período urbano, aí sim, realmente, o INSS está certo, ela se aposenta com 62. E eu estava aqui acompanhando, lendo a pergunta, relendo a pergunta da Joana e bem atento à sua resposta, professor Paulo Bacelar, quando você costuma falar sobre essa história de tal aposentadoria híbrida. Aí eu somei os tempos aqui, 10 anos e 6 meses com carteira assinada, mais 7 anos na área rural com esse vínculo com o INCRA, né? Ou seja, dando 17 anos. Mas como ela não tem os 62 anos de idade, aí a aposentadoria não chega aos 60 anos. Exato, porque ela somou o tempo rural com o urbano, aí vai para a idade do urbano, como a gente costuma brincar, aquela questão do pagamento da pizza mais cara, né? A Maria está em Tejuçuoca, meu esposo tem 59 anos de idade e 19 anos de contribuição. Como está a situação do meu esposo para a aposentadoria, professor Paulo Bacelar? Olha, 59 anos de idade, né? O esposo dela precisa ter 65 de idade. Então ele ainda faltam 6 anos para se aposentar. Mais uma dúvida agora da Marilene em Icó. Tenho carteira assinada há 15 anos com meio salário mínimo e sou microempreendedora individual. Como está a situação para a minha aposentadoria? Eu já tenho 51 anos de idade. Olha, ela precisa ter 65 de idade. Então, 62, professor Paulo Bacelar. É porque pensei que ela estava falando do esposo. Confundi com a pergunta anterior. Certo. Então é mulher, né? Marilene, então ela tem que ter 62 anos de idade. Mas o tempo dela de carteira com o de MEI será somado. Então ela vai somar aquele salário que é MEI, que é salário mínimo, com meio salário mínimo da carteira, será somado e ela se aposenta com 62 com a média dessas contribuições. Mas tem que ter 62 anos de idade. Agora uma pergunta, professor Paulo Bacelar. Eu já o ouvi aqui no Alerta Geral falando que quando as pessoas trabalham e têm a carteira assinada com meio salário mínimo, é preciso fazer uma complementação correspondente ao tempo de contribuição para garantir a aposentadoria. É isso? Mas como naquele mês ela também contribui com MEI,
Então aquele mês já faz a complementação do salário mínimo dela. Então ela vai ter um salário mínimo e meio naquele mês. A Rosana está em Canindé, queria saber se tenho direito ao BPC Loas ou auxílio doença, pois tenho epilepsia e no meu laudo tem que eu não posso trabalhar, nunca contribuí para o INSS. Nesse caso já descarta o auxílio doença, né, professor o Paulo auxílio Bacelar? doença ela precisaria ter até contribuições antes desse problema de saúde dela, que incapacita para o trabalho. O que ela tem que ter é um laudo médico dizendo qual é o seu problema de saúde e se aquilo impacta na vida dela pelo menos por 2 anos. Ela impede ela de exercer as suas atividades durante 2 anos, que é para ter direito ao BPC. A Lucimara em Fortaleza, tenho 41 anos de idade e 19 anos de contribuição. Faltam quantos anos para a minha aposentadoria? Lucimara, eu vou permitir que o professor Paulo Bacelar tome um gole de água porque eu vou responder a sua pergunta diante do aprendizado que eu tive aqui e tenho diariamente com o professor Paulo Bacelar. Lucimara, você precisa continuar vinculada ao INSS. Aos 62 anos de idade, você garante a sua aposentadoria. Claro que você é uma jovem e até lá, ao chegar aos 62 anos de idade, certamente teremos mudanças nas regras da Previdência Social. Mas, a título das regras atuais, você se aposenta com 62 anos de idade, 15 anos de contribuição. O dever de casa está feito, com 19 anos de contribuição. Mas, claro, aí entra o professor Paulo Bacelar. Nesse caso, não é recomendável parar de contribuir, né, professor Paulo Bacelar? Ela ainda falta 21 anos para 62, né? 19 mais 21 dá quanto? 40. 40? Dá 40 certinho? 40, professor Paulo Bacelar. Olha só que interessante. Com 35 anos de contribuição, ela se aposenta com 100% da média de todo o tempo contributivo dela. Com 40 anos, ela se aposenta com 110%. Quer dizer, a pontuação não para nos 100%. Ela vai ter 110% da média de contribuições. Então, o tempo todo que ela contribuir, ela vai ter uma média de todo esse tempo de contribuição e nessa média o sistema vai aplicar 110%. Ela vai ganhar 10% a mais do que a média de contribuições por ter contribuído por 40 anos. Então, recomendado que ela não deixe de contribuir até os 62. Vai demorar um pouquinho, Lucimara, mas você bem jovem, que é hoje com 41 anos de idade, continua fazendo esse dever de casa, porque, como bem disse o professor Paulo Bacelar, a maior beneficiária será você mesma. E daqui a pouco a gente volta com muito mais para você, ouvinte internauta. O Ceará, Brasil e mundo ligados no jornal Alerta Geral. Alerta Geral. Caminhos da aposentadoria. Anote aí para você não esquecer a linha direta 085 99273 4353. Aurilene em Oroz. A minha mãe recebe pensão por morte. Só que no nome dela tem o filho mais novo. Caminhos da aposentadoria. Voltamos e você já pode também mandar a sua pergunta para o 085 99273 4353. Aurilene em Oroz. A minha mãe recebe pensão por morte. O benefício está no nome do filho mais novo que completou 20 anos de idade. Este ano ele vai fazer 21 anos. Como ela pode passar o benefício para o nome dela, professor Paulo Bacelar? Olha, ela precisa entrar com o pedido dela, provando que ela tinha provas da união estável antes do óbito. Se ela não entrou na pensão, ela vai receber a partir do requerimento. Então ela precisa pedir agora, se ela não fez o pedido lá no início. Por que só ele que recebe? Ou por ela não ter pedido, ou por a INSS não ter reconhecido a união estável dela com o falecido.
ela pode ainda fazer o requerimento a partir de agora, antes mesmo de cessar a pensão por morte do filho. Edna Bandeira, em Pacajus. Minha filha recebe benefício do LOAS e sou tutora dela. Meu Bolsa Família foi cortado e eu gostaria de saber, professor Paulo Bacelar, se essa suspensão foi por causa do LOAS da minha filha. Pode ter sido, professor Paulo Bacelar? Do Bolsa Família, né? É possível sim, porque, olha só, Luciano, o Bolsa Família, ele não deveria entrar como renda, o BPC, ele não poderia entrar como renda no cálculo da renda familiar exigível para ter direito ao Bolsa Família. Se ele entra e cessa o benefício, ela pode entrar com ação na justiça. Então eu sempre recomendo, nesses casos, da pessoa procurar a Defensoria Pública da União, que tem feito ações para restabelecer o Bolsa Família por conta de utilizar como renda o BPC. Luiz Inácio, em Calcaia. Ouço o programa todos os sábados. Valeu, Luiz. Eu o convido para nos acompanhar também de segunda a sexta-feira. Já tenho 63 anos de idade e 35 anos que trabalho de carteira assinada e mais 10 meses que servi no Exército. Eu gostaria de saber quanto tempo falta para a minha aposentadoria e qual tipo de aposentadoria. Professor Paulo Bacelar, 35 anos de contribuição significa dizer que na reforma previdenciária ele já tinha 30 anos. Ou seja, há 5 anos, né? Em 2019. Neste caso, ele teria alguma regra de transição que o beneficiasse antecipando a aposentadoria, hoje aos 63 anos de idade? 30 anos apenas, tem o pedágio. Ele contribuiu depois disso, ele tem quanto tempo hoje? 35 anos de contribuição hoje. Hoje, então ele tem 35, fechou os 35, agora precisa cumprir o pedágio. Se ele tinha 30 em 2019, o pedágio é de 5 anos. Então ele tem que ter 35 mais 5. E aí, independente da idade, ele se aposenta para ter direito à regra de transição de 100%. E esses 10 meses que ele tem no Exército, professor Paulo Bacelar? Ele tem que ter uma certidão de tempo de contribuição e ele vai contar 30 anos e 10 meses, no caso aí, se ele for considerado esse tempo. Agora, quando você fala em 5 anos, deixa a entender que pode ser 5 anos a mais na idade, mas 5 anos de contribuição, que vai bater... Mas aí tem outro detalhe, professor Paulo Bacelar. Aí vai a idade. Se ele chegar à idade de 65 antes desse pedágio, ele tem vai chegar. Ele vai chegar aos 65 anos de idade, aí vai ter 37 anos de contribuição, então mais os 10 meses do Exército. Então ele vai se aposentar com 37 anos e 10 meses, com 65 de idade. A gente continua em Calcaia, que nos acompanha pela FM Expresso 104.3. O Ernesto diz o seguinte: a minha mãe passou uma procuração para a minha sobrinha cuidar do seu benefício LOAS. A pergunta é, no falecimento da minha mãe, ela fica com o benefício, no caso a sobrinha? Ela tinha LOAS. Exatamente, tem LOAS. Quem tem BPC não tem direito a pensão. A deixar a pensão por morte para seus dependentes, salvo aqueles que fazem o que a gente sempre recomenda. Quem tem BPC continua contribuindo como facultativo, exatamente para se manter como segurado e deixar a pensão para os seus dependentes. Anote aí a linha para você usar e encaminhar a sua pergunta, 085 992734353. Maria Lourdes, em Quixadá. Meu filho nunca trabalhou de carteira assinada, mas serviu o Exército por 3 anos. Isso conta na hora dele conseguir a aposentadoria? Vale como contribuição para o INSS? Vale, mas ele nunca contribuiu? Nunca contribuiu. Só teve esse período do Exército. Exatamente. De 3 meses. É importante se vincular ao INSS, né, professor Paulo? Ele só tem 3 meses, né, de Exército. 3 anos. 3 anos. Então ele tem que continuar contribuindo para completar 15 anos e ele se aposentar somando esses 3 anos do Exército. Casca de banana. Neste caso, que o filho da Maria de Lourdes nunca contribuiu para a Previdência Social. E lá na reforma previdenciária diz que até aquela data, quem não contribuiu, quem a partir daquele momento entrar para a Previdência Social, o tempo mínimo para os homens se aposentarem será de 20 anos de contribuição. E neste caso, o filho da dona Maria Lourdes, pelo vínculo que tinha com o Exército, vai ser beneficiado, professor Paulo Bacelar? Não, ele vai ter a primeira filiação dele como no regime geral a partir de agora, porque esse tempo do Exército não é considerado do regime geral de Previdência. Então ele vai se aposentar com 20 anos de contribuição. Vera Nepomuceno, em Pacatuba. Meus pais sempre trabalharam na agricultura. Queria saber como conseguimos dar entrada no pedido de aposentadoria deles. Quais são os documentos que precisamos apresentar? Sempre a gente fala aqui da questão da documentação. Então, todo e qualquer documento que tenha o nome da pessoa como agricultor, seja ele uma procuração que ele tenha dado
alguém um cadastro que ele fez numa escola dos filhos, que tem a profissão de agricultor, a compra de um terreno, compra de elementos agrícolas, como enxada, pá, maquinários, a inscrição no DAP, que é importantíssimo, que o nosso amigo Rosaldo, de Quixeramobim, servidor do INSS, sempre nos dá essa informação de que a gente fale sempre do DAP, que é um documento importante, a DAP, né? Então, quem tem a DAP já tem uma boa comprovação de que é agricultor. Quem trabalhou em alguma situação de emergência contra a seca, de combate contra a seca, que tem lá o registro na EMATES, também tem esse tipo de comprovação. Então, todo e qualquer documento que você tiver que tenha seu nome como agricultor, você vai fazer uma ficha de inscrição no hospital, vai se consultar e bota lá, qual é a sua profissão? Bota lá agricultor, pega essa ficha, tira a cópia e guarda. Aquilo ali vai servir para você como prova lá na frente. Josi, em Limoeiro do Norte, quero saber se tenho direito à minha aposentadoria como agricultora. Minha filha trabalhava em um mercantil e faleceu, deixando uma pensão de morte para mim. Isso atrapalha, professor Paulo Bacelar? Se a pensão por morte for de até um salário mínimo, não atrapalha, ela terá direito à pensão ao benefício da aposentadoria rural. Se a pensão por morte for superior a um salário mínimo, ela não terá direito à aposentadoria. Mas para isso, Josi, é importante que você tenha todas essas condições que o professor Paulo Bacelar explicou na pergunta anterior do nosso ouvinte, né? Ter o tempo de vínculo com a Previdência Social por meio da atividade rural comprovada. A Edileuza em Maracanaú, completei 53 anos de idade em julho, tenho 30 anos de contribuição e 91 pontos, já posso me aposentar? Outra dúvida, posso me afastar da empresa porque tenho hérnia de disco cervical ou hérnia cervical, estou sofrendo com muitas dores. E aí, professor Paulo Bacelar? Não, mas ela disse que tem 31 anos. 30, ela diz assim, olha... 31 anos de contribuição e 91 pontos. 30 anos de contribuição e 91 pontos. Então não precisa pedir nada de auxílio-doença. Mas aí ela diz assim, professor Paulo Bacelar, 53 anos de idade, mais 30... não importa a idade. Não chega a 91. Ela, né, tem, neste caso, 83 pontos. Se não tiver 91 pontos, ela não terá... Se ela tivesse já 31 anos de contribuição e 91 pontos, realmente ela já teria direito à aposentadoria. Como ela não tem esse pontos, essa pontuação de 91, aí basta aí ela pedir um atestado médico para atestar que ela está incapacitada para o trabalho e dar entrada no auxílio-doença por enquanto. Um ouvinte ou uma ouvinte não quis se identificar e pediu a resposta à seguinte pergunta: completei 21 anos recentemente e continuo estudando. Tenho direito a prolongar a pensão por morte? Olha só, professor Paulo Bacelar, já tivemos pergunta semelhante. Não, a pensão por morte... Poxa, me perdi aqui, desculpa. Eu refaço a pergunta? Não, me lembra só o que é. É o seguinte, ela diz... do completou filho. 21 sim. anos de idade recentemente, continua estudando. Do estudo, certo. Voltando. Não, Luciano. A questão da pensão por morte, independentemente da pessoa estar estudando ou não, ela acessa até os 21 anos, acessa exatamente no aniversário de 21 anos de idade. Isso não tem nenhum critério para que essa pensão seja prorrogada no INSS. Fabiana Carla em Mulugu, sou agricultora, estou fazendo um tratamento de ceratose actínica, uma lesão causada pelo sol. Queria saber se tenho direito a algum benefício. Ela terá que ter um atestado médico. Toda vez que alguém tem algum problema de saúde, para ela saber se vai ter direito a algum benefício, é a pessoa contribuindo, a pessoa ser segurada da Previdência. Se ela vai ter direito a algum benefício, então ela tem que ter um atestado médico dizendo que ela está incapacitada para o trabalho. Se o médico disser que ela está incapacitada para o trabalho por conta daquela doença, ela terá direito ao auxílio-doença. Leila em Horizonte, dei entrada no pedido de aposentadoria no dia 11 de março. Já estou com 27 anos de contribuição como professora e estou com 70 anos de idade. Será que eu vou ter direito a... Será que eu vou ter perda salarial? 70 anos de idade, 27 anos de contribuição, professora, professor Paulo Bacelar. Mas é do regime próprio? Que cidade é? Ela não diz em que regime, ela mora em Horizonte. Pode ser regime próprio, lá em Horizonte, né? Inclusive, eu tenho feito algumas aposentadorias de professores lá da cidade de Horizonte. Então, se ela tem essa idade com 25 anos de contribuição como professor, ela terá direito à integralidade, porque possivelmente ela entrou antes de 2003.
então você terá direito à integralidade, ou seja, vai ter direito à sua última remuneração. Mas a questão do regime próprio, Zé, é até bom a gente conversar sobre isso, e a gente pode até falar em outro momento, em outro programa, mais detalhadamente. O problema da dúvida em relação ao servidor público é que tem verbas que são enquadradas, né? Incorporadas ao seu salário e verbas que não são. Então, quando a pessoa se aposenta, tem uma redução. Ah, mas não era o último salário de contribuição? Era, mas aquela gratificação não incorpora, aquele anuênio não incorpora, uma licença-prêmio, ou ela está recebendo algum abono de permanência. Então, tem que ser analisado o conjunto para saber quanto é uma aposentadoria no regime próprio, que é a nossa maior questão hoje para fazer um planejamento previdenciário de um servidor público, é saber quanto vai receber na hora de aposentar. Porque saber tempo, idade, pontuação é fácil, mas saber o valor exato de qual vai ser a aposentadoria que é mais difícil. Aí, professor Paulo Bacelar, é por conta dessa história que você sempre diz, olha, Luzinor, é preciso conhecer a legislação de cada município, porque em determinado município pode existir uma lei que garanta a incorporação no caso de aposentadoria, e na maioria dos municípios isso não acontece. Porque cada lei do município vai determinar o que é que entra para que ou não. Por exemplo, na reforma de Fortaleza, eu fiz até uma proposta de emenda na reforma para deixar para o servidor a opção de ter aquela verba enquadrada ou não. Ou seja, o servidor teria que optar de ter a contribuição sobre aquela gratificação e aí teria a incorporação na sua aposentadoria, ou não ter a contribuição previdenciária, não ia descontar nada daquela gratificação, mas porém, entretanto, não ia contar aquele valor na aposentadoria. Então, seria uma opção, mas isso não passou e tem verbas que mesmo que a pessoa não queira, não vai ser incorporado. Você tem dúvidas sobre os benefícios pagos, as regras da Previdência Social? Mande o seu recado aqui que a gente faz questão de responder a pergunta. 085 99273 4353. Priscila, em Camusim. Minha filha tem 13 anos de idade, tem lordose, escoliose e cifose. Gostaria de saber se ela tem direito a algum benefício previdenciário, mas eu tiro uma pensão por morte do pai dela e somos 3 na residência. E aí, professor Paulo Bacelar, nesse caso tem direito ao benefício a filha da Priscila? Tudo isso terá que ser feito através de um atestado médico, que vai dizer se aquela doença que ela tem está incapacitando para o trabalho, porque depende de cada pessoa, de cada atividade, uma doença trazer uma incapacidade para o trabalho para uma pessoa ou não trazer para a outra, dependendo da atividade. Então, tudo isso, quem vai dizer é o atestado médico. Daqui a pouco tem resposta para o Antônio José no interior do Ceará, o Sérgio em Tianguá, a Ana Júlia em Camusim, o Rodrigo em Aracati, Regilene em Horizonte, João em Mulugu, Bárbara Lemos em Pacuti, Pedro em Juazeiro do Norte, Carlos de Oliveira Silva em Calcaia e para o Moisés em Trairi. Já já a gente volta. O Ceará, Brasil e mundo ligados no jornal Alerta Geral. Alerta Geral. Ei, ei. Ei, ei.
Caminhos da Aposentadoria. Eu volto com o professor Paulo Bacelar, respondendo agora a pergunta do Antônio José, que fala: minha mãe faleceu em 10 de julho e eu saquei o pagamento dela no dia 26 de julho. Tem problema, professor Paulo Bacelar? Desculpa, Luciano, de novo aqui. Zero aí, vamos voltar aí. Começou, eu não fiz. Vai. Caminhos da Aposentadoria. Eu volto no bate-papo com o professor. Caminhos da Aposentadoria. Eu volto com mais perguntas. Agora a dúvida é do Antônio José. Minha mãe faleceu no dia 10 de julho e eu saquei o pagamento dela no dia 26. Tem algum problema, professor Paulo Bacelar? Ela vai pagar no dia 26. Estava pagando. Ela estava pagando todo dia e essa última que ela pagou, que foi dia 26? A pergunta é o seguinte: a mãe dele faleceu no dia 10 de julho e ele sacou o pagamento no dia 26. Não, Luciano, a pessoa quando falece, ela não pode mais sacar depois do óbito. Não importa se ela tinha direito até o dia 10, por exemplo, né? Ela teria direito a 10 dias daquele mês do óbito. Mas ela, mesmo ela recebendo dia 26, foi depois do óbito, ela não poderia sacar esse dinheiro. O INSS, com certeza, no momento que verificar que houve esse saque, irá intimar o segurado a devolver o dinheiro. Mais uma dúvida, Sérgio, em Tianguá. Eu tenho 62 anos de idade e 33 anos pagos no INSS. Sou cego total de um olho esquerdo. Dei entrada na aposentadoria por tempo de contribuição e o INSS negou. O que devo fazer, professor Paulo Bacelar? Porra, Luciano, não entendi nada. Tá difícil hoje. Mas fala de novo, por favor. Ou então me explica. Ele tem 62 anos de idade, 33 anos pagos no INSS, é cego total do olho esquerdo. Deu entrada no pedido de aposentadoria e o INSS negou. 32 anos de contribuição? 33 anos, 62 anos de idade. É homem, né? É. Luciano, a aposentadoria da pessoa com deficiência, ela pode ter direito à aposentadoria com a idade menor. 60 anos de idade para o homem, 55 anos de idade para a mulher. No caso dele, se ele tem esse tempo de contribuição, ele já teria direito à aposentadoria, porque ele já atingiu os 60 anos de idade e pelo menos 15 anos de contribuição com a deficiência. Então, se tiver a deficiência iniciada há 15 anos antes desse período, então ele terá direito já à aposentadoria da pessoa com deficiência. A Ana Júlia, em Camusim, sou filha de agricultores e gostaria de saber como funciona a aposentadoria rural. Já tenho 42 anos de idade e tenho todos os papéis e provas. Com quantos anos irei dar entrada no meu pedido de aposentadoria? Pois é, esses papéis e provas precisam ser continuados, ou seja, enquanto você for trabalhando, você juntar documentos que provem que você é agricultora e irá se aposentar aos 55 anos de idade. Nessa mesma área da agricultura tem a pergunta do Rodrigo em Aracati. Meus pais são casados no civil e sempre trabalharam na roça. Meu pai tem 59 anos de idade e minha mãe 63. Como está a situação da aposentadoria deles? Eles já têm direito à aposentadoria se tiver a comprovação da atividade rural. O pai tem 63. 59 e a mãe 63. A mãe que é mais velha, né? Então, a mãe tem direito à aposentadoria, porque precisaria ter só 55, e o pai precisa ter 60. Então, ele tem que esperar um pouco mais. E pode dar entrada na aposentadoria da mãe com provas de que ela exerceu atividade junto com o marido, ajudando ou não. Mesmo que tenha documento só em nome do pai, né, do marido dela, ela terá direito à aposentadoria se tiver com essas provas. A Regilene em Horizonte, professor Paulo Bacelar, disse que está desempregada, passou 8 anos com carteira assinada e quer saber como voltar a contribuir para a Previdência Social. Ela pode ir até o site do INSS,
inss.gov.br, o meu inss.gov.br, e ela entrar na aba de GPS, que é Guia da Previdência Social, e lá preencher a atividade dela, se ela for autônoma, contribuinte individual ou facultativa, e emitir a sua guia de contribuição previdenciária, que pode ser o código 1163, que é de 11% do salário mínimo. Quem precisa também de orientação nesse mesmo campo, professor Paulo Bacelar, é o João, que está em Mulugu. Minha mãe é dona de casa e nunca trabalhou de carteira assinada. Ela tem 59 anos de idade. Vai conseguir se aposentar com que idade? Ou ainda vale a pena, nesse caso, contribuir para a Previdência Social? Olha, ela não se aposentará se não contribuir. Então, ela nunca contribuiu para a Previdência, é dona de casa. Poderia estar contribuindo no código de dona de casa de 5% do salário mínimo para ela se aposentar aos 62 anos de idade, se fechasse os 15 anos de contribuição. Mas ela já tem 59 de idade. Exato. Então, a gente sempre aqui entende que vale a pena, sim, começar a contribuir mesmo com a idade já avançada, que ela irá se aposentar com 15 anos de contribuição daqui para frente. Ela pode contribuir como segurada facultativa, como dona de casa, ou até com o código 1473, que é de 11% do salário mínimo, e quando chegar aos 65 anos de idade, ela pedir o BPC e continuar contribuindo até completar o tempo de 15 anos para ela pedir a troca do BPC pela aposentadoria. Linha direta 085-99273-4353. Bárbara Lemos, em Pacuti. Sou professora do município e percebi que está faltando ou estão faltando alguns anos no tempo de contribuição. O que eu faço para conseguir regularizar a situação? Ela precisa ir até o RH, pegar uma lista das contribuições dela, uma ficha de contribuições, e pedir para que o INSS atualize o CNIS com essa lista, com essa relação de contribuições que o município não fez as informações. Então o INSS tem obrigação de fazer essa complementação. Professor Paulo Bacelar, acompanhe comigo aqui a pergunta do Pedro em Juazeiro do Norte. Tenho 43 anos de idade, recebo o benefício 94 do INSS por acidente de trabalho. Já faz 15 anos que tenho esse benefício, somente 12 anos de contribuição. Se eu não arrumar um emprego formal até os 60 anos de idade, mesmo assim irei me aposentar? Ele está querendo emprego, mas ele precisa ter 15 anos de contribuição. Não é isso? Mas essa situação que o coloca hoje, ele disse que há 15 anos recebe um auxílio de acidente de trabalho, 94. Esse tempo de auxílio acidente, se ele não contribuir, ele não terá direito à aposentadoria, porque ele não conta para tempo de contribuição. É só uma indenização que ele recebe por ter recebido o acidente. Então ele pode voltar a contribuir como empregado, ele pode voltar a contribuir como autônomo, como contribuinte individual. Não é necessário que ele assine carteira para poder contribuir, ele pode contribuir como autônomo e ter fechado 15 anos de contribuição, com o tempo de carteira que ele tem antes e com o tempo de autônomo que ele tem depois. Carlos de Oliveira, em Caucaia. Queria saber se tenho direito à pensão da minha ex-companheira que faleceu já tem 8 anos. Ela era servidora do Estado, professora. Agora ele precisa comprovar a união estável na data do óbito. Se ele não pediu na época, ele pode pedir a qualquer momento, isso não prescreve, só que ele vai receber a partir de agora apenas. Agora, professor Paulo Bacelar, se o Carlos estiver hoje em outra união também não tem conjugal, problema. Também não tem problema. Ele provando que tinha união estável na data do óbito da esposa, da companheira anterior, ele terá direito à pensão e terá a sua vida daqui para frente, não é relevante. Mas você falou certa vez aqui que servidores do Estado... Sim, é servidor do Estado, né? Ela era servidora do Estado, deixando a pensão para o ex-companheiro, para o companheiro. Mas aí é interessante, né? Porque ele hoje já teria o casamento que excluía a pensão, né? Se ele estiver hoje em outro casamento, ele não tem direito... Como ele não recebe retroativo, por exemplo, se fosse uma forma, se tivesse uma possibilidade dele receber o retroativo lá da época do óbito, 8 anos. Por exemplo, ele pediu, mas o órgão negou. E ele entrou na justiça e ganhou, ele vai ganhar desde a data lá do óbito, ou pelo menos os últimos 5 anos. E se ele não era casado nesse período anterior, aí ele poderia receber só o atrasado e cessava o benefício. Mas nesse caso, como ele nunca pediu, vamos dizer que ele nunca tenha pedido e vai pedir agora, e ele já é casado ou tem uma união estável, aí ele não terá direito à pensão. Boa sugestão sua.
Moisés em Trairi, sou titular do meu filho que recebe o BPC. Com isso, meu Bolsa Família foi cancelado. O que faço para requerer o Bolsa Família? Mesma situação de outros ouvintes, professor Paulo Bacelar. Mesma situação, o BPC não é para entrar como renda familiar no cálculo do Bolsa Família. Caso tenha sido feito isso, a Defensoria Pública tem entrado com ação judicial, você pode procurar a Defensoria Pública. A pergunta do Antônio Bezerra em Araripe é longa. Sou servidor público federal desde 1983, só que em 1990 fui demitido. Em 1994 fui admitido novamente. Até hoje estou trabalhando. Em 2021 dei entrada no pedido de aposentadoria e agora em junho me disseram que eu não teria direito à aposentadoria integral. Dizem lá que tenho que trabalhar até 2026. Aí ele pergunta, como eu devo fazer nesse caso? Eu só trabalho com produtos tóxicos, sou da antiga Sucam. Atualmente tenho 63 anos de idade, 6 meses e 36 anos e 4 meses de trabalho. E aí, professor Paulo Bacelar? 60 e quantos anos? 63 anos de idade e 36 anos de contribuição. 36, não vai dar os 101 pontos, né? Agora, com atividade especial, não sei se ele já está contando esses 33 com atividade especial, ele precisa atingir as regras de transição. A primeira regra de transição, idade mínima, 63 anos e meio, ele não tem, ele está perto. Está com 63 anos e meio, professor Paulo Bacelar. Mas teria que ter 35 de contribuição. Se ele consegue... Tem 36 anos de contribuição. 36, pensei que era 33. Por isso que é bom que 36. Tá lendo. 36. Se ele tem 63,5 com 36 de contribuição, ele fechou a regra de transição de idade mínima. Ele já pode se aposentar mesmo que não tenha a atividade especial convertida em comum. A outra regra seria de pontos, 101 pontos. Ele tem fecha aqui em 100 pontos, professor Paulo Bacelar, né? Porque são 63 anos e 6 meses, mais 36 anos e 4 meses. É mais ou menos 60, quase 100 pontos. Mais ou menos 100 pontos. Não teria direito, teria que completar 101 agora em 2024, ou 102 o ano que vem, 2025. Então, mas ele já tem a regra de transição de ponto de idade mínima, que é 36 com 63,5, ele já pode pedir a aposentadoria dele. Se for considerado especial, o tempo dele vai aumentar e ele terá o direito a uma vantagem a mais no benefício. Mas ele já tem direito à aposentadoria. Daqui a pouco tem resposta para o Francisco em Calcaia, Maria em São Luís do Curu, Eunice em Fortaleza, Sabrina em Icó. Tem também resposta para o Wilton Corrêa em Fortaleza, Ivonete em Fortaleza, Verônica em Icó, Antônia Veras em Guaraciaba do Norte e também para o Herbert em Camucim. A gente volta já já. Caminhos da Aposentadoria. Mande a sua mensagem 085-992734353. Francisco em Calcaia. Tenho 60 anos de idade, sou metalúrgico e trabalho com solda há 20 anos. Quando vou conseguir minha aposentadoria? 25 anos de contribuição no mínimo, 60 anos de idade também no mínimo. Maria em São Luís do Curu, fiquei viúva no mês de maio e dei entrada numa pensão, mas a moça do INSS disse que estava em greve e gostaria de saber o que fazer. A greve já acabou, né, professor Paulo Bacelar? Está acabando, ainda não acabou totalmente. Tem alguns servidores voltando, mas ainda persiste na greve, resta ela mesmo esperar a concessão do benefício. Eunice em Fortaleza, trabalhei até 2021, tenho 12 anos de contribuição e 59 anos de idade. Posso continuar contribuindo? Posso contribuir com o atrasado do tempo que fiquei sem recolher para a Previdência Social? Não, recomendo que ela não contribua em atraso, continue contribuindo. 12 anos mais 3 anos. Faltam só 3 anos, ela ainda não tem idade. E faltam 3 anos para aposentadoria, então não tem sentido, 59 anos de idade. Não tem sentido nenhum ela pagar em atraso, porque primeiro, não vai contar para aposentadoria. Segundo, ela terá que pagar juros e multa, que também não vale a pena. Então é melhor que ela pague daqui para frente, um mês por vez, né? E ela chega aos 62 com 15 anos de contribuição na data certa para pedir aposentadoria. Sabrina em Icó. Eu encaminhei um benefício do meu filho, o BPC, e já está com mais de um mês em análise. É normal demorar tanto? É normal, né, professor Paulo? Mais de um mês é normal. Ainda é normal ser
ter essa análise. Agora, seguinte, Zé, se tivesse tudo certinho, fosse um BPC idoso, se a pessoa não tem renda superior a um quarto salário mínimo, se está cadastrado no Cade Único, se o cadastro estiver atualizado, tiver todos os seus dados cadastrais atualizados, pelo menos no BPC idoso, no momento que você faz o requerimento, muitas vezes já acontece de um dia para o outro já sair o resultado do benefício. Olha, em relação a essa pergunta da nossa ouvinte e também a resposta do professor Paulo Bacelar, acrescentar o seguinte: nós tivemos uma greve de 90 dias no INSS. Muitos servidores já voltaram, outros ainda não. Então, isso significa dizer que atrasou a análise de pedidos de benefícios. Então, para os nossos ouvintes que estão com esses protocolos, a paciência tem que ser redobrada. O Wilton Correia, em Fortaleza: tenho 52 anos de idade, sou soldador, recebo insalubridade, tenho 18 anos de contribuição. Eu queria saber se tenho direito à aposentadoria especial. Mais uma pergunta nessa área, professor Paulo Bacelar. Ter a aposentadoria especial, mas ele terá que ter 25 anos no mínimo de contribuição e 60 anos de idade. Ivonete, em Fortaleza: tenho 61 anos de idade, vou completar 62 em novembro, já. Tenho 22 anos de contribuição, eu tenho um filho doente mental e o benefício dele é no meu nome. Hoje eu não trabalho, eu trabalhei até março de 2023. Posso receber algum benefício? Pode, ela já tem 60, hein? 62 vai anos fazer 62 em novembro, já 22 tem 22 anos. Vai ter direito à aposentadoria dela. No momento, se ela tiver salário mínimo, é possível que o benefício do filho dela não tenha problema nenhum. Verônica, em Icó: escuto o alerta geral pela rádio Papagaio FM. Gostaria de saber uma coisa: sou MEI, preciso atualizar o NIS? O NIS? Não, não precisa. O MEI, ele não é ligado à Bolsa Família, né? O que precisa ser atualizado é quem recebe BPC e quem contribui no código de 1929, que é a da dona de casa. Valeu, Verônica, e a todos e a todas vocês que nos acompanham pela FM Papagaio 97.5, sob o comando do Carlinhos Nunes. Antônia Veras, em Guaraciaba do Norte: meu marido faleceu, tem uns empréstimos na mão do advogado desde 2017 e aí em 2023 ele falou que já estava depositando o dinheiro para receber e até hoje não pagou. Toda vez que eu vou lá, eles falam que falta só a ordem do juiz e até hoje não saiu nada. Quero saber onde eu procuro e se é no banco ou no INSS para ter a certeza se esse dinheiro foi liberado ou não. Ele precisa analisar o histórico de créditos no site do INSS, meu.inss.gov.br, para ver se o dinheiro foi depositado. Professor Paulo Bacelar, o Herbert, em Camusim, diz que no dia 4 de setembro completou 58 anos de idade e 29 anos de contribuição. Aí ele diz: daqui a 7 anos terei completado 65 anos de idade com 36 anos de recolhimento para o INSS. É vantajoso esperar mais 4 anos para pedir a aposentadoria? Ele tem quantos anos hoje? Ele vai completar daqui a 7 anos 65 anos de idade e terá 36 anos de contribuição. Hoje ele tem 58 anos de idade. Mas ele tem que esperar, porque ele não só terá direito mesmo aos 65 anos de idade. Não tem como ele parar de contribuir. Agora, ele não esperar os 65. Agora, para ele contribuir mais 4 anos, né? Chegar aos 36, né? Exato. Ele terá que fazer um cálculo, porque nem sempre contribuir a mais vai gerar um valor a mais. Pode ser que ele já tenha uma média alta e lá na frente não terá nenhuma interferência o que ele pagar daqui a 4 anos, porque a média de contribuição vai ser de todo o tempo contributivo desde julho de 94. Para ele ter isso, tem que ter um cálculo para poder responder claramente, com clareza, com credibilidade. Aí teria que calcular para saber qual é o valor que ele contribui e se valeria a pena ou não ele continuar contribuindo até os 65. Linha direta 085-99273-4353. Ademir, na cidade do Crato: tenho 62 anos de idade e tenho 40 anos de contribuição. Já posso dar entrada no pedido de aposentadoria? Aí tem 102 pontos aqui, professor Paulo Bacelar. Qual é a idade dele? 62, 40 anos de contribuição. Total. E outra coisa, ele já tem direito adquirido, porque deve ter 35 anos antes de 2019. Já tem a regra... 62 de idade, é? Exato. Já tem a regra de 100%,
de pedágio, que ele precisa ter 60 anos de idade e mais de 40 anos de contribuição, que é 35 mais 4, mais 5, e terá direito também à regra de pontos, que é de 101 pontos. Agora, precisa ver, na hora de calcular, qual a regra mais vantajosa, porque o INSS é obrigado a contribuir, a pagar o benefício mais vantajoso. Quando fizer a regra do direito adquirido, vai ter fator previdenciário, mas ele terá direito a média de 80% dos maiores salários de contribuição antes de 2019. Se for pela regra de 101 pontos, vai ser pela regra atual, que é 60% mais 2% para cada ano de contribuição do que passar de 15 anos, do que passar de 20 anos o homem. Luciano, são tantas regras diferentes que precisa, nesse caso, já que ele tem quase todas ou todas as regras, precisa calcular uma por uma para ver qual é a mais vantajosa. E se o INSS conceder o benefício com a regra menos vantajosa, aí é bom esse cálculo, porque ele já vai saber de antemão se o INSS concedeu realmente o melhor benefício, e aí depois ele pode fazer uma revisão administrativa desse benefício que foi concedido pelo INSS de forma errada. Depois de tudo isso que o professor Paulo Bacelar falou, Ademir, resta um caminho: bater a porta do INSS. Quando receber a primeira aposentadoria, o benefício, ou melhor, quando você estiver a aposentadoria, nos convido para comer um baião de 2 aí com piqui e galinha cozida no crato. Você vai, professor Paulo Bacelar? Ave Maria, adoro. E eu tô doido pra conhecer, Luciano, aquela reta que vai do crato ao Exu. Ô, professor Paulo Bacelar, uma reta estava enorme conversando lá que eu esta quero... semana com um amigo. Eu quero conhecer essa estrada que eu ainda não conheço. E disse que eu estou programando uma ida para a cidade do Crato no final do mês de novembro e queria ir ao Exu para conhecer lá o centro de tradição, um museu do Luiz Gonzaga. Pois me convide, Luciano. O convite está feito. Vamos continuar pela sombra. Eu vou até de motorista para você. Eu pensava que você ia de moto. José Ribamar, em Fortaleza. Trabalhei uns 10 anos de carteira assinada e agora estou com 15 anos sem contribuir para a Previdência Social. O que devo fazer para voltar a contribuir para o INSS? Posso pagar de forma autônoma? Pode, mas sempre daqui para frente, não pode dar nada para trás. Então eles devem entrar no meu.inss.gov.br e contribuir. No caso dele, ele já tem ele disse quantos anos? 10 anos de 10, contribuição. Né? Então ele pode contribuir no valor de um salário mínimo, que pode aí considerar a aposentadoria dele no valor de salário mínimo, se ele conseguir 65 anos de idade com 15 de contribuição. Professor Paulo Bacelar, acompanhe aqui porque tem uns termos jurídicos nessa pergunta da Claudete em Acopiara. Minha mãe é aposentada por curatela do juiz. Aí meu tio tem outro benefício no nome dele. Ele pode acabar com essa curatela do juiz, só que ela já tem 58 anos de idade. Minha mãe é agricultora. A curatela é uma interdição, né? Então, ela deve ser ela que deve ser interditada, né? No caso. Ela tem a curatela. Não, o tio que tem a curatela dela. O tio tem a curatela dela, ela deve ser aposentada por invalidez. Exato. E ele quer saber se o tio pode se aposentar. Exato. É isso? Não tem problema nenhum. Uma coisa é ele ser representante legal de uma pessoa que é interditada, e a outra é a sua aposentadoria, que é independente. Helena Silva, acabou o tempo, Marcos Fulan? Então, vamos encerrando por aqui o nosso bate-papo agradável, com bons resultados para você, ouvinte internauta, aqui na companhia do professor Paulo Bacelar. A você, ouvinte internauta, um bom final de semana. Professor Paulo Bacelar, até o nosso próximo encontro. Um grande abraço. Obrigado, Luciano, e até o próximo sábado, se Deus quiser. Olá, professor Paulo Bacelar, muita explicação neste sábado no Alerta Geral? Puta que pariu. Vai não vai emendar não. Eu emendo. Olá, professor Paulo Bacelar, tudo pronto para neste sábado respondermos as perguntas sobre os benefícios da Previdência Social? Não.
Olá, professor Paulo Bacelar, qual é o recado que você nos traz para os ouvintes que esperam respostas na área da Previdência Social? Estou aqui, Luzenor, com todas as perguntas na ponta da língua para responder e tirar as dúvidas dos nossos ouvintes. É neste sábado, a partir das 7 horas da manhã, pelo rádio e pela internet. Caminhos da Aposentadoria. Caminhos. Olá, professor Paulo Bacelar, qual é o recado?